chovendo bastante hoje e eu acho que é um clima perfeito para o que a gente vai conversar. Esse conceito ele foi percebido e elaborado em palavras bem claras por Sean T. Collins, que ele descreveu isso no seu Senior Essay, que é a grande monografia americana que não vale nada, o que é o horror monumental, a imagem do horror monumental. E hoje eu quero explicar o que é e dar a minha visão sobre esse conceito. Monumentos são grandes estruturas construídas para refletir imponência e causar reflexão nas pessoas que estão ali para contemplar a existência do monumento. Eles são figuras construídas extremamente acima da estatura humana, com o objetivo de realmente te deixar na presença de algo maior que você, literalmente e psicologicamente. O Cristo Redentor, ele olha pela cidade maravilhosa. A Estátua da Liberdade, ela representa todos os significados da liberdade imaginária americana. E a Torre Eiffel, uma vez ela foi construída como uma porta de entrada para uma feira de ciências, e agora ela representa ela é a porta de entrada para toda a cultura francesa, por exemplo. Monumentos não são construídos com grandes usos práticos, como grandes torres de telefone ou grandes prédios comerciais. São construídos para transmitir uma filosofia. E essa filosofia ela pode se alterar com o tempo. O monumento ele pode ter diversos significados ao longo da história. E normalmente é isso que acontece. É exatamente por isso que sei lá, quando você está viajando, toda foto que você tirar de um monumento vai ser igual a todas as fotos que todo mundo tira de monumentos. São coisas gigantes, inalcançáveis, que estão muito acima de você. E você está abaixo. Você tira a foto sempre de baixo, ou você está na foto e você está sempre muito menor do que o que você está tirando a foto. É feito para isso. Para aquilo ser uma coisa histórica. Coisa que a maioria das pessoas nunca vai ser e vai se sentir intimidado por aquilo. Mas aí, a pegada disso é... E quando você pega esse conceito de monumentos e distorce ele dentro de um filme? Você trata uma coisa que não deveria estar ali como um monumento. O choque que os filmes de terror causam, seja por conta de gore, violência, sons altos repentinos, são ou truques velhos de filmes antigos ou truques de filmes atuais pouco inspirados. O que realmente causa medo em um espectador são imagens assim. Imagens assim constroem franquias. Imagens assim geram filmes novos. E imagens assim são o que não deixa você dormir à noite ou são o que te incomoda durante muito tempo. Às vezes anos. É uma figura estranha, na maior parte das vezes no centro da imagem. Normalmente muito bem iluminada. E é isso que vai ficar na sua cabeça. O medo que você tem, depois de ver um filme de terror e voltar para casa, deitar na sua cama, o seu medo não é sentir dor. O seu medo não é físico. Você não teme o físico. Você teme ver alguma coisa em pé na frente da sua cama. Você teme ir pro banheiro e você ver, sei lá, uma criatura gigante batendo a cabeça no topo do banheiro. Você teme fechar o espelho e ver alguma coisa atrás. Você não teme a dor física, o que você teme não é físico. Você teme a imagem do monumento. See? Everything's okay. E muitas vezes essa figura, ela só é assustadora meio que sem motivo. É uma figura estranha, num lugar estranho, que não deveria estar lá. E o terror ele tá nisso, não por ser uma ameaça imediata. Por isso são imagens monumentais
O problema é ela estar ali. O problema é só a intenção. Por isso são monumentos. Essas imagens elas também não têm só a intenção monumental, mas elas têm a aparência monumental e o enquadramento monumental por trás. Esse é o problema. E essa aparência se manifesta de dois modos. O primeiro é a presença de uma figura viva que está num lugar que não deveria estar. Tudo que desafia a crença do personagem principal e que desafia todas as regras determinadas pelo universo dentro daquele filme. Alguma coisa que não deveria estar lá e que estar lá significa alguma coisa. Normalmente é um objeto, um ser, alguma coisa, um monumento muito bem iluminado, no centro do frame, você não pode perder e ele te assusta pela estranheza. Ele te assusta por desafiar as regras impostas ali. Não por ser uma ameaça imediata. O segundo modo é a presença real de um objeto, um monolito, uma estátua, alguma coisa que não representa um ser mítico, fantástico ou ameaçador, mas é simplesmente um objeto, um símbolo de horror e terror em alguma coisa, ou para alguém. Essas duas figuras, normalmente, elas são enquadradas bem ao centro do frame, acima da linha vertical. E muito bem iluminadas, porque você tratar essas figuras com o respeito que elas merecem, com o respeito que você trata o monumento, aumenta essa ideia, essa mística por trás da estranheza dela. Isso tudo torna cada vez mais imersivo e bizarro para o espectador. E o esquema é entrar na cabeça dele. O terror não está aqui. O terror está aqui, na cabeça do espectador, e você tem que plantar isso lá de alguma forma. Agora, a grande dúvida, por quê? Por quê? Por que essas imagens causam medo? Mesmo as que parecem inocentes. Freud tenta explicar no texto que ele chama de The Uncanny, que trata do estranho e do não natural. Mas não é isso. Ou melhor, não é só isso. O terror é muito mais complexo do que isso. É o medo, muitas vezes, religioso. O medo sagrado. O medo de algo que não deveria estar ali. O medo de ter a sua rotina quebrada. O medo de ter que enfrentar as consequências. Existem muitos medos, além de você olhar e achar estranho. Às vezes tem até mesmo medo de achar que vai acontecer alguma coisa e não acontecer. Quebrar a rotina também é uma dessas soluções. Por exemplo, cria uma cena comum, corriqueira, do dia a dia, de como a sua vida sempre foi. Insira o diabo no meio, só que ignorado por todos. Peter! Get out! Peter! Isso é a imagem monumental do horror. Coloque essa imagem, trate-a com respeito, quebre as normas e invada o espaço pessoal. O horror cósmico, ele funciona meio que do mesmo jeito. A ideia por trás é exatamente a mesma. Quebre as leis da física, quebre as regras. Vá para um lugar tão longe no espaço que qualquer coisa pode ser real. E você tem a sua imagem monumental
de horror cósmico. E porque esse tipo de cena é a base e o motivo pelo qual o horror existe, como um gênero cinematográfico, como um gênero de storytelling. Se você assiste um bom filme de drama, você chora com o personagem. Você entende a perda, o luto, a decepção, o que ele está passando ali na hora. Você sabe o motivo pelo qual ele está passando aquilo e as consequências que aquilo tem para ele. E você entende qual que é o problema. Agora, se você tá vendo um filme de terror, você não vai começar a sangrar espontaneamente que nenhum dos personagens. Você não vai explodir, você não vai ser esfaqueado, você não vai ter uma possessão imediata. Nada disso acontece. Você não dá para se relacionar com aquilo. Agora você se relaciona com isso. Da mesma forma que a imagem monumental é importante, a cena de reação também é. Tanto o som quanto a trilha também completam a receita de como você deve tratar aquela cena de um jeito bem específico. Dê atenção à sua cena monumental de horror. Trate todos os detalhes, diegéticos ou não. E você tem a cena que mais funciona em toda a história. A imagem monumental do horror é o terror na sua forma mais pura e funcional. E é exatamente por isso que todos nós assistimos esses filmes e temos medo deles.